Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é Terça dos Mistérios e Civilizações. Olá, os Citas, um povo nômade de língua iraniana, dominaram as estepes da Eurásia entre os séculos 8 a.C. e 2 d.C., deixando um legado que combina mobilidade, arte, guerra e conexões culturais entre o leste e o oeste. Originários das estepes pônticas, expandiram-se por um vasto território que incluía o sul da Ucrânia, sul da Rússia, Cazaquistão, Mongólia, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão, Montes Altai, Cáucaso e até as fronteiras da China e Hungria. Conhecidos como exímios cavaleiros, arqueiros e artesãos, os citas eram uma confederação de tribos com uma cultura rica, marcada por hierarquias complexas, rituais xamânicos e um estilo de vida adaptado às duras condições das estepes. Os citas eram descritos como robustos, adaptados à vida nômade, com traços indo-iranianos que variavam conforme a região. Fontes gregas, como Heródoto, e representações artísticas sugerem pele clara a morena, cabelos longos, frequentemente trançados ou soltos, e barbas bem cuidadas entre os homens. Brincos eram comuns, usados tanto por guerreiros quanto pela elite, simbolizando status. Homens e mulheres usavam gorros de feltro pontiagudos, típicos das estepes, que protegiam contra frio e o sol. Suas roupas priorizavam mobilidade para a montaria. Calças largas de lã ou couro, túnicas curtas e cintos ornamentados formavam o vestuário padrão. Esses cintos, muitas vezes decorados com placas de ouro ou bronze com motivos zoomórficos, cervos, leopardos, pássaros, refletiam o estilo animal nômade, uma marca cultural dos citas. As armaduras usadas em batalha incluíam corceletes de escamas de metal ou couro, dispostas em padrões de escama de peixe, leves o suficiente para não comprometer a agilidade. Mulheres guerreiras, confirmadas por túmulos arqueológicos e associadas às lendas gregas das Amazonas, vestiam trajes semelhantes aos dos homens, com arcos, flechas e adagas como equipamento. Joias eram abundantes, especialmente entre a nobreza. Colares, pulseiras, tiaras e placas de ouro incrustadas com pedras preciosas, como turquesa e cornalina, adornavam os ricos. Túmulos reais, como os kurgans, revelam ornamentos sofisticados, incluindo cintos com detalhes minuciosos e brincos em forma de animais estilizados. A estética cita combinava funcionalidade com um profundo senso artístico, evidente em cada peça preservada. O termo citas deriva do grego skutoi, baseado no endônimo cita, acho que se pronuncia escuda, que significa arqueiros ou atiradores, refletindo sua habilidade com o arco. Não eram um grupo homogêneo, mas uma confederação de tribos com nomes distintos, conforme fontes e regiões. Cidades reais. A tribo dominante, habitando entre os rios Dniepr e Don, no sul da Ucrânia, liderava politicamente e militarmente. Sakas, citas da Ásia Central, chamados Sai pelos chineses, ocupavam o Cazaquistão, Uzbequistão e áreas vizinhas. Sarmatas, um grupo relacionado
às vezes visto como ramo cita, baseado próximo ao Mar Cáspio, que sucedeu os citas por volta do século III a.C. Masságedas, Isedons e Daeves, tribos mencionadas por Heródoto, espalhadas pelas estepes orientais, com costumes semelhantes, mas identidades regionais. Nomes pessoais como Esquilurus, um rei cita, e Tomíris, rainha lendária dos Masságedas, preservados em epígrafes e relatos gregos, têm raízes em dialetos iranianos, semelhantes ao sogdiano e ao osseto moderno. A falta de uma escrita própria limita a reconstrução linguística, mas evidências sugerem que falavam o idioma proto-indo-iraniano, ancestral de línguas iranianas atuais. Pequenos amuletos e inscrições em objetos indicam que usavam símbolos para marcar propriedades ou alianças, mas não um alfabeto formal. A trajetória dos citas abrange séculos, marcada por ascensão, apogeu e declínio. No século VIII a.C., emergiram nas estepes pônticas após expulsarem os cimérios. Registros assírios os chamam de Iskusai, fixando-se no Cáucaso e Azerbaijão por volta de 700 a.C. Nos séculos VII e VI a.C., período de maior influência, dominando a Média atual Irã e enfrentando assírios e medos. Existiram a invasão de Dario I, rei persa, em 513 a.C., usando táticas de guerrilha que evitaram batalhas campais. No século VIII a.C., fase clássica, com forte presença no Mar Negro, interagiam com colônias gregas como Olbia, deixando kurgãs ricos em artefatos. Nos séculos II a.C. a II d.C., houve um declínio gradual, pressionados pelos sármatas e posteriormente pelos hunos. A cultura cita se fragmentou, mas influenciou grupos como os alanos. Após os séculos II d.C., o termo cita passou a ser usado genericamente por autores romanos e bizantinos, como Prisco de Pânio, para descrever nômades, incluindo os hunos de Átila. Essa diluição reflete a assimilação dos citas por outros povos, mas sua memória cultural persistiu. A Sítia era um vasto território, moldado pela mobilidade nômade, abrangendo estepes pônticas, sul da Ucrânia e Rússia, entre os rios Danúbio, Dniepr e Don, lar dos citas reais. Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e Quirguistão, domínio dos Sakas, Montes Altai e Sibéria, regiões orientais conectadas às culturas Pazyryk e Tagara, com túmulos preservados pelo permafrost, Cáucaso e Mar Cáspio, áreas de contato com medos persas e assírios, Balcãs e Hungria, influência secundária com kurgãs encontrados até o Danúbio inferior. Os kurgãs, túmulos monumentais de até 20 metros de altura, são a principal evidência arqueológica, espalhados desde a Bulgária até a Mongólia. Sítios notáveis incluem Pazyryk, Altai, Issyk, Cazaquistão, Chertomlik, Ucrânia e Tuva, Sibéria. Essas tumbas variavam de simples fossas a complexos com câmaras de madeira, contendo guerreiros, cavalos e objetos de luxo. A geografia cita era conectada por rotas comerciais, como a Rota da Seda, que ligava a Europa Oriental à China, Mesopotâmia e Índia, facilitando trocas de bens e ideias. Embora predominantemente nômades, os citas tinham uma economia diversificada, baseada em pecuária,
comércio, pilhagem e agricultura limitada, criavam cavalos, ovelhas, cabras e gado bovino, com cavalos sendo centrais para transporte, guerra e rituais, frequentemente sacrificados em funerais. Camelos apareciam em áreas áridas, como Astracan e Iaques, nas zonas limítrofes com o Tibete. A domesticação de cavalos, iniciada por culturas precursoras como a Botai, foi refinada pelos citas, que selecionaram raças velozes como ancestral do Akal Tek, influenciando a pecuária global. Heródoto sugere que os citas evitavam a agricultura, mas evidências mostram que tribos ocidentais, especialmente no Dniepr inferior, cultivavam trigo, cevada e milhete, em solos férteis ricos em humus. Essas comunidades, seminômades ou sedentárias, sob influência cita, comerciavam grãos com cidades gregas como Olbia e Panticapeu. O clima árido das estepes, com verões quentes e invernos rigorosos, limitava a agricultura, e solos arenosos ou rochosos em regiões como o Cazaquistão eram inadequados até para o pastoreio intensivo. O comércio era vital. Controlando trechos da Rota da Seda, os citas trocavam peles, ouro e cavalos por cerâmicas, vinhos, armas e sedas com os gregos, persas e chineses. Túmulos reais contêm bens exóticos, como bronze grego, ouro persa e tecidos chineses, evidenciando uma rede global. Muitos atuavam como mercenários em exércitos persas ou gregos, ganhando acesso a bens de luxo. A pilhagem complementava a economia, com incursões em territórios vizinhos, garantindo recursos. A cultura cita era vibrante, marcada por arte, guerra, espiritualidade e uma sociedade hierárquica. Seus principais traços incluem o estilo animal, nômade, que é icônico, com cervos, felinos, pássaros e cavalos estilizados em ouro, bronze, feltro e madeira. Essas imagens vistas em placas de cintos e ornamentos tinham significados espirituais, possivelmente xamânicos ou totêmicos. Objetos como o guerreiro de ouro de Isik mostram influências gregas, persas e siberianas, com detalhes minuciosos. Tapetes e tecidos do Vale de Ukok, tingidos com índigo e rúbia, exibem padrões geométricos, rivalizando com artesanatos sedentários. Mestres na guerra a cavalo usavam arcos compostos recurvados, feitos de madeira, chifre e tendões, com formato de sigma, quando sem corda. Esses arcos, menores que os de outros povos, disparavam flechas a até 500 metros com precisão letal. Táticas de guerrilha, como recuar para atrair inimigos, frustraram invasores como Dario I. A cavalaria dominava, com proporções de 1:2 ou 1:1 entre cavaleiros e infantaria, superando exércitos gregos ou macedônios. Chicotes com pontas de osso e escudos leves de madeira e couro complementavam o arsenal, enquanto bandeiras de feltro com símbolos tribais coordenavam movimentos. Animistas cultuavam deuses do céu, fogo e terra, com Tabit como deusa suprema, segundo Heródoto. Sacrifícios de cavalos e raramente humanos marcavam rituais, com kurgãs servindo como centros cerimoniais. Xamanismo era central, com xamãs enárias usando cannabis em braseiros para induzir transes, como mostram túmulos em Pazyryk. Espelhos de bronze polido, encontrados em túmulos femininos, eram usados em adivinhações, associando direções cardeais, leste para nascimento e oeste para a morte, a forças espirituais.
Altares portáteis e amuletos de serpente indicam crenças em espíritos protetores. A sociedade era liderada por reis e uma elite aristocrática, com os citas reais governando tribos tributárias. Famílias geriam rebanhos e propriedades móveis, mas a desigualdade cresceu, com nobres enterrados em kurgãs suntuosos. Mulheres tinham papéis ativos, algumas como guerreiras, com 20% dos túmulos de combatentes contendo esqueletos femininos. Crianças aprendiam montaria e tiro desde cedo, com meninos montando aos 5 anos e meninas treinadas em arco e tarefas domésticas. Anciãos transmitiam histórias orais de heróis, enquanto jogos com dados de osso e flautas sugerem entretenimento variado. Interagiam intensamente com gregos, persas, chineses, trácios, iueze e assírios. Cidades gregas como Panticapeu dependiam do comércio cita, enquanto persas enfrentavam sua resistência. Com trácios trocavam cerâmicas, com iueze, jade e bronze. Assírios ensinaram fortificações temporárias, e chineses mencionam sacas como aliados contra Xiongnu. Essas trocas moldaram a cultura cita, incorporando elementos externos sem apagar sua identidade nômade. Os citas dominavam metalurgia e artesanato, criando armas e objetos com técnicas avançadas. Fundiam bronze e ferro em forjas portáteis, produzindo adagas de lâmina dupla, pontas de lança, serrilhadas e flechas trilobadas ou quadradas, otimizadas para diferentes alvos. Celas alcolchoadas com armações de madeira e couro aumentavam a estabilidade na montaria, uma inovação que influenciou exércitos posteriores. No trabalho com materiais orgânicos, destacavam-se em tecido e couro. Tapetes de ucoque mostram costuras reforçadas e bordados complexos, enquanto o couro era curtido com precisão para celas e odres. Tatuagens preservadas em múmias de tuva, com figuras humanas estilizadas, sugerem práticas reservadas a xamãs. Pequenos objetos de bronze, em forma de animais, podem ter sido brinquedos ou ferramentas de ensino, usados para narrar mitos. A dieta cita era baseada em carne de cavalo e ovelha, laticínios fermentados como cumis, leite de égua, e caça de peixes e aves selvagens em rios como o Volga. Tribos ocidentais coletavam bagas e alho selvagem, mas vegetais eram raros. Cumis, armazenado em odres, era ideal para deslocamentos. Banhos de vapor em tendas, com pedras aquecidas e ervas, indicam práticas de higiene e possível uso medicinal. Dentes descascados sugerem que mastigavam couro para amaciá-lo, como uma tarefa cotidiana. A estrutura militar era descentralizada, com chefes tribais liderando guerreiros leais. Além de arcos, usavam chicotes com pontas de osso e escudos leves. Emboscadas em ravinas ou pântanos eram comuns, atraindo inimigos para armadilhas. Inscrições persas mencionam bandeiras tribais para sinalização, enquanto cavalos treinados para comandos verbais permitiam manobras sem rédeas. Cães grandes com coleiras de couro protegiam acampamentos e atacavam em batalhas. A cosmologia cita associava direções cardeais a ciclos vitais, com sacrifícios sazonais de leite e sangue para a fertilidade. Espelhos de bronze e amuletos de serpente refletiam crenças em espíritos e dragões e guardiões, ligados a mitos iranianos. O pastoreio cita favoreceu gramíneas resistentes,
enquanto fogueiras fertilizaram solos com cinzas. Kurgãs alteraram o relevo, afetando drenagem em áreas como o Altai. Sua mobilidade evitou degradação permanente, diferente de civilizações agrícolas, mas a seleção de cavalos rápidos deixou um legado na pecuária. O declínio começou no século III a.C., com a ascensão dos Sarmatas. Algumas tribos migraram para o reino do Bósforo, Cimério. Outras se misturaram aos Roxolanos. No leste, Sacas influenciaram o Império Kushã. Povos túrquicos, como os Gökturks, absorveram remanescentes com traços linguísticos, preservados em línguas modernas. Inscrições de Orkhon mencionam nômades com práticas citas, indicando continuidade. Escavações recentes revelam inovações, como um carro de guerra no Cazaquistão, 2023, com rodas de bronze e tatuagens em Tuva, sugerindo rituais exclusivos. Análises isotópicas mostram viagens de milhares de quilômetros, conectando Hungria à Mongólia. Geneticamente, os citas misturavam linhagens da Idade do Bronze, com influxos da Europa, Altai e Ásia Oriental, segundo o Instituto Max Planck. O legado cita persiste nos alanos que influenciaram a cavalaria medieval e em povos como os ossetas. Sua arte inspira joias e tatuagens modernas, enquanto museus no Cazaquistão e Ucrânia atraem turistas. Festivais reencenam suas tradições e estudos sobre sua mobilidade ecoam em debates sobre globalização. Os citas foram mais que nômades, eram conectores de civilizações, moldando a Eurásia com sua arte, guerra e resiliência. Sua história revelada por túmulos, ossos e relatos continua a fascinar, oferecendo lições sobre adaptação e interculturalidade. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.